A ligação da clínica chegou numa terça-feira qualquer. Suzana, precisamos confirmar o procedimento de doação dos seus óvulos para amanhã. Eu gelei. Que doação? Meu nome é Suzana, tenho 30 anos e sou contadora numa pequena empresa de materiais de construção. Vivo sozinha num apartamento alugado no centro da cidade há 5 anos, desde que me formei e consegui este emprego. Minha rotina sempre foi simples. Trabalho, academia 2 vezes por semana quando dá tempo e os intermináveis almoços de domingo na casa dos meus pais. Esses almoços que se tornaram um campo minado emocional onde cada palavra precisa ser medida, cada gesto analisado, cada silêncio interpretado como mais uma evidência do meu fracasso como mulher. A voz da atendente da clínica ainda ecoava no meu ouvido quando desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam segurando o aparelho. Que procedimento? Que doação? Eu jamais autorizei algo assim. Meus óvulos estavam congelados há 5 anos na clínica Fertilidade em Vida, guardados como uma promessa de futuro que eu fiz a mim mesma quando ainda acreditava que poderia encontrar alguém especial, casar, ter filhos da forma correta que minha família sempre esperou. Liguei de volta imediatamente. A secretária me atendeu com aquela voz profissional e distante que sempre me deixava desconfortável. Clínica Fertilidade em Vida, bom dia. É a Suzana novamente. Preciso entender melhor essa história da doação. Eu nunca autorizei nada disso. Um momento, por favor. Os minutos pareceram horas enquanto eu esperava na linha. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Do outro lado da linha, ouvia conversas abafadas, papéis sendo mexidos, pessoas falando baixo como se estivessem discutindo algo delicado. Suzana! Estou vendo aqui nos nossos registros que a autorização foi dada pelo seu responsável legal, seu irmão Júlio Mendes Santos. Ele apresentou toda a documentação necessária na semana passada. Responsável legal? Eu sou maior de idade há 12 anos. Sim, mas segundo os documentos apresentados pelo Dr. Júlio, você possui deficiência mental comprovada por laudo médico, e a família detém procuração legal sobre suas decisões reprodutivas. As palavras foram como um soco no estômago. Deficiência mental? Procuração legal? Meu próprio irmão havia me declarado incapaz? Eu, que trabalhava há anos na mesma empresa, que pagava minhas contas, que vivia uma vida independente e responsável, estava sendo tratada como uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões? Isso é impossível, consegui dizer, minha voz saindo mais aguda do que eu gostaria. Eu trabalho, moro sozinha, pago impostos. Como posso ter um responsável legal? Senhora, vou transferir sua ligação para a coordenação médica. Eles podem explicar melhor os procedimentos. Enquanto esperava a transferência, minha mente corria tentando entender como minha família havia conseguido fazer aquilo. Júlio era médico, tinha contatos, conhecia o sistema. Mas ir tão longe assim? Falsificar documentos sobre minha sanidade mental para roubar meus óvulos? A coordenadora médica, a doutora Fernanda, finalmente me atendeu. Sua voz era cautelosa, como se ela também estivesse começando a perceber que havia algo errado. Suzana, preciso confirmar alguns dados com você. Quando você fez o procedimento de congelamento dos óvulos, você estava sob acompanhamento psiquiátrico? Nunca fiz acompanhamento psiquiátrico na minha vida. E você tem alguma limitação cognitiva ou mental que a impeça de tomar decisões sobre sua vida reprodutiva? Claro que não. Eu trabalho como contadora há 5 anos. Seria impossível exercer minha profissão se eu tivesse alguma limitação assim. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu podia ouvir páginas sendo viradas, teclas sendo digitadas, conversas baixas ao fundo. Suzana, vou ser muito franca com você. Os documentos apresentados pelo Dr. Júlio incluem laudos médicos atestando deficiência intelectual moderada e procuração legal da sua família. Mas sua forma de falar, seu questionamento lógico e suas informações não condizem com o perfil apresentado nos laudos. Porque eu não tenho deficiência nenhuma. Meu irmão falsificou esses documentos. Se isso for verdade, estamos falando de crime federal.
tráfico de material genético humano. Meu mundo desabou. Não era apenas a traição emocional de uma família que nunca me aceitou como sou. Era crime. Meu irmão, meus pais, haviam cometido crime federal para se livrar dos meus óvulos, do meu futuro, da minha possibilidade de ter filhos da forma que eu escolhesse. O que acontece agora? Perguntei, minha voz quase sumindo. Primeiro, vamos cancelar imediatamente qualquer procedimento agendado. Seus óvulos estão seguros. Segundo, vou acionar nossa assessoria jurídica e entrar em contato com as autoridades competentes. Você pode vir aqui hoje mesmo para formalizar uma denúncia? Posso. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala, olhando ao redor do meu apartamento como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. As plantas que eu cuidava com carinho, os livros organizados na estante, o diploma da faculdade emoldurado na parede, as contas pagas em dia grudadas na geladeira com ímãs coloridos. Como alguém podia olhar para minha vida e decidir que eu era incapaz de viver? Mas eu sabia como. Conhecia minha família bem demais para não entender. Eles nunca me perdoaram por escolher viver sozinha, por rejeitar os pretendentes que eles aprovavam, por congelar meus óvulos aos 25 anos como um ato de independência reprodutiva que eles interpretaram como desafio às suas convicções religiosas e sociais. Lembrei do dia em que descobriram sobre o congelamento. Eu havia guardado o segredo por meses, mas um descuido me custou caro. Deixei os papéis da clínica na minha bolsa durante uma visita, e minha mãe, com aquele hábito invasivo de mexer nas coisas dos filhos, encontrou os documentos. A explosão foi imediata. Meu pai gritou que aquilo era coisa de mulher desesperada, que eu estava desafiando a vontade de Deus. Minha mãe chorou como se eu tivesse morrido ali na frente dela, falando que eu estava me tornando uma dessas feministas que acabam sozinhas com gatos. Júlio, sempre o filho perfeito, casado com 2 filhas pequenas, me olhou com uma mistura de pena e nojo, como se eu fosse uma doente terminal que insistia em recusar o tratamento. Desde aquele dia, nossa relação mudou completamente. Eu continuava indo aos almoços de domingo porque não conseguia romper totalmente com eles, mas a atmosfera era sufocante. Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse ali, sussurrando sobre minhas escolhas erradas, quando pensavam que eu estava distraída. Júlio adorava explicar para tios e primos que eu estava perdida na vida moderna e que mulher solteira não deveria nem pensar em ter filhos. Minha mãe chorava no telefone para as irmãs, dizendo que eu estava me tornando uma pessoa que ela não reconhecia mais. Mas eu nunca imaginei que eles fossem tão longe. Roubar meus óvulos, vender meu material genético, me declarar mentalmente incapaz. Era uma traição que ia além de qualquer divergência familiar normal. Peguei as chaves do carro e saí de casa. Precisava chegar na clínica o quanto antes, formalizar a denúncia, proteger o que ainda restava dos meus óvulos. Mas, principalmente, precisava entender exatamente o que minha família havia feito e como eles pensaram que conseguiriam se safar de algo assim. Durante o trajeto até a clínica, meu telefone tocou 3 vezes. Todas as chamadas eram do meu pai. Eu não atendi nenhuma. Se eles já sabiam que eu havia descoberto, significava que a situação era ainda mais séria do que eu imaginava. Não era apenas um plano desesperado de última hora. Era algo premeditado, organizado, executado com frieza e precisão. A clínica ficava numa área nobre da cidade. Um prédio moderno de vidro espelhado cercado por jardins bem cuidados. Sempre que vinha ali para os acompanhamentos de rotina, me sentia esperançosa. Era meu investimento no futuro, minha garantia de que poderia ter filhos quando decidisse, com quem eu escolhesse, no momento certo da minha vida. Agora, olhando para o prédio através do para-brisa do carro, senti apenas raiva. Raiva da minha família. Raiva de mim mesma por ter sido tão ingênua. Raiva de um mundo onde uma mulher de 30 anos precisa esconder suas decisões reprodutivas como se fossem crimes. Estacionei e caminhei até a recepção com passos firmes. A secretária que havia falado comigo no telefone me reconheceu imediatamente. Susana, a doutora Fernanda está esperando você. Segui pelo corredor comprido até a sala da coordenação médica.
Doutora Fernanda era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, óculos de leitura pendurados numa corrente dourada. Ela se levantou quando eu entrei e estendeu a mão com um sorriso profissional, mas eu podia ver a preocupação nos seus olhos. Susana, obrigada por vir tão rapidamente. Preciso mostrar alguns documentos para você. Doutora Fernanda abriu uma pasta espessa sobre a mesa e começou a me mostrar os documentos que meu irmão havia apresentado. Cada página que ela virava era uma nova facada no meu peito. Laudos médicos falsos descrevendo deficiência intelectual moderada, incapacidade de discernimento sobre decisões reprodutivas, necessidade de acompanhamento familiar permanente. Tudo assinado por médicos que eu nunca havia conhecido, com carimbos de clínicas onde eu nunca havia pisado. Como vocês não verificaram essas informações? Perguntei, tentando manter a voz controlada. Susana, seu irmão é médico conceituado na cidade. Ele apresentou documentação completa, inclusive procuração legal reconhecida em cartório. Nosso protocolo exige que respeitemos as determinações legais quando há questões de capacidade civil envolvidas. Procuração legal. Eles haviam forjado uma procuração legal, alegando que eu era incapaz de tomar minhas próprias decisões. Olhei para o documento e vi as assinaturas. Meu pai Eduardo, minha mãe Marisa, e até mesmo uma assinatura falsificada minha, com a letra ligeiramente diferente, mas convincente o suficiente para passar despercebida numa análise superficial. E o pagamento? Perguntei. Quanto vocês pagaram pelos meus óvulos? R$ 100.000 foram transferidos para a conta bancária do seu responsável legal na semana passada, após a assinatura do contrato de doação. R$ 100.000. Eles haviam vendido meus óvulos por R$ 100.000. Meu material genético, minha possibilidade de ter filhos biológicos, meu futuro, tudo transformado em dinheiro. E o pior, nem sequer era muito dinheiro. Para eles, minha capacidade reprodutiva valia menos que um carro usado. Para onde iriam esses óvulos? Consegui perguntar. Casal da capital. Ela tem 42 anos. Tentativas de fertilização sem sucesso há 6 anos. Eles estavam na lista de espera há 2 anos por óvulos compatíveis. Então havia até mesmo pessoas inocentes sendo prejudicadas por essa fraude. Um casal desesperado por filhos que acreditava estar recebendo óvulos doados legitimamente, sem saber que eram produto de um crime familiar. Doutora. Fernanda, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Falei, olhando diretamente nos olhos dela. Eu trabalho como contadora há 5 anos. Faço declaração de imposto de renda, tenho conta corrente, pago o financiamento do meu carro, vivo sozinha e cuido da minha vida sem ajuda de ninguém. Se eu tivesse deficiência mental, seria impossível manter esse nível de independência. Eu sei. Depois que falei com você pela manhã, fiquei muito incomodada com toda essa situação. Por isso, já acionei nossa assessoria jurídica e entrei em contato com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual e Reprodutiva. E agora? Agora você vai prestar depoimento. Vamos apresentar todas as provas do crime, e a Polícia Federal vai investigar. Isso é tráfico de material genético humano, falsificação de documentos médicos, falsidade ideológica, estelionato. Estamos falando de crimes graves com penas que podem passar de 10 anos de prisão. 10 anos de prisão. Minha família inteira poderia ir presa por 10 anos por causa dessa traição. Parte de mim sentia uma satisfação sombria com essa possibilidade, mas outra parte ainda não conseguia acreditar que eles haviam chegado tão longe. Saí da clínica com uma pasta cheia de cópias dos documentos falsificados e um agendamento na delegacia para o dia seguinte. No caminho de volta para casa, parei num café pequeno perto do centro para tentar organizar meus pensamentos. Precisava entender como eles haviam conseguido falsificar laudos médicos tão detalhados, como haviam conseguido carimbos e assinaturas de profissionais, como haviam planejado tudo isso sem que eu percebesse nada. Meu telefone estava cheio de mensagens perdidas. 12 chamadas do meu pai, 8 da minha mãe, 5 do Júlio. Nenhuma mensagem de texto,
apenas as chamadas insistentes que eu não atendia. Eles sabiam que eu havia descoberto. Finalmente, resolvi ligar para minha mãe. Precisava ouvir da boca dela como eles justificariam algo assim. Susana. Ela atendeu no primeiro toque, a voz carregada de desespero. Filha, onde você está? Preciso conversar com você. Estou longe de vocês, onde deveria ter ficado desde o início. Susana, você não entende. Fizemos isso pelo seu bem. Pelo meu bem? Vocês me declararam mentalmente incapaz para roubar meus óvulos? Você estava guardando aquelas coisas há 5 anos. 5 anos, Susana. Você não ia usar nunca. Estava desperdiçando, jogando fora a possibilidade de ajudar um casal que realmente precisava. A lógica distorcida da minha mãe me deixou sem palavras. Na cabeça dela, como eu não estava usando meus óvulos no cronograma que eles aprovavam, eu estava desperdiçando. Como se minha capacidade reprodutiva fosse propriedade familiar, não minha. E o dinheiro? Perguntei. Os 100 mil reais foram pelo meu bem também? Susana, esse dinheiro ia ser guardado para você. Para quando você resolvesse sentar a cabeça, casar direito, ter filhos de verdade com um homem de bem. Mentira. Vocês venderam meus óvulos porque não conseguem aceitar que eu escolhi viver diferente do que vocês planejaram para mim. Filha, volta para casa. Vamos conversar com calma. Seu pai está desesperado. O Júlio está explicando que foi tudo mal entendido. Mal entendido? Mãe, vocês cometeram crime federal. Vão ser presos. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Quando minha mãe voltou a falar, sua voz estava trêmula, assustada. Presos? Susana, você não pode fazer isso com a gente. Somos sua família. Família não faz o que vocês fizeram comigo. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam segurando a xícara de café. Família. Eles sempre usavam essa palavra como uma chantagem emocional. Como se o fato de sermos parentes justificasse qualquer abuso, qualquer traição, qualquer violência. Lembrei de todas as vezes que eles usaram o amor familiar como desculpa para me controlar. Quando decidiram que curso eu deveria fazer na faculdade. Quando tentaram me empurrar para namoros que eu não queria. Quando criticaram cada escolha profissional que eu fazia. Quando transformaram meus óvulos congelados numa vergonha familiar que precisava ser escondida dos vizinhos e parentes. Sempre foi assim. Eles decidiam o que era melhor para mim, e depois diziam que era por amor, por cuidado, por preocupação. Mas amor de verdade não falsifica documentos médicos. Cuidado genuíno não declara uma pessoa mentalmente incapaz para roubar sua capacidade reprodutiva. Preocupação sincera não vende os óvulos de uma filha por 100 mil reais. Quando cheguei em casa, encontrei meu pai sentado no corredor do prédio, esperando na frente da porta do meu apartamento. Ele estava com a roupa amarrotada, os cabelos despenteados, a expressão de quem não dormiu a noite inteira. Susana, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, pai. Filha, você não pode nos entregar para a polícia. Pensa no que isso vai significar para toda a família. Parei na frente dele, olhando de cima para baixo aquele homem que me educou com palmadas e gritos, que sempre deixou claro que eu era uma decepção por não ter nascido homem, que passou minha vida inteira me lembrando de que mulher sem marido não tem valor. Agora vocês se preocupam com o que isso vai significar para a família? Quando falsificaram laudos médicos dizendo que eu era mentalmente incapaz, vocês pensaram no que isso significaria para mim? Susana, você tem que entender. Você estava desperdiçando sua juventude, desperdiçando suas chances de ser mãe. Pensamos que se você perdesse aqueles óvulos, ia finalmente acordar para a vida, ia procurar um marido, constituir uma família de verdade. A crueldade casual da explicação dele me atingiu como um tapa na cara. Eles haviam roubado meus óvulos como uma forma de chantagem emocional, acreditando que se eu perdesse minha segurança reprodutiva, ficaria desesperada o suficiente para aceitar qualquer casamento que eles arranjassem. Pai, vocês cometeram crime federal. Vão ser presos.
E eu vou fazer questão de que sejam. Susana, pelo amor de Deus, somos sua família. Você não pode destruir sua própria família por causa de uns óvulos guardados numa geladeira. Abri a porta do apartamento e entrei sem olhar para trás. Ele ficou do lado de fora, gritando meu nome, implorando para que eu o ouvisse, prometendo que tudo podia ser resolvido se eu não fosse a polícia. Mas já era tarde demais. Não era apenas sobre os óvulos. Era sobre uma vida inteira de desrespeito, de controle, de chantagem emocional disfarçada de amor familiar. Era sobre eles nunca terem me visto como uma pessoa completa, capaz de tomar suas próprias decisões, digna de escolher seu próprio caminho. Liguei para a delegacia e confirmei meu depoimento para o dia seguinte. Depois liguei para minha chefe e expliquei que precisaria de alguns dias de folga para resolver questões legais urgentes. Ela não fez perguntas, apenas disse para eu ficar tranquila e que meu emprego estava garantado. Essa noite, sozinha no meu apartamento, olhei ao redor e pensei em como minha vida mudaria nos próximos meses. Os processos judiciais, os depoimentos, a exposição pública quando a imprensa descobrisse a história. Minha família presa, meu nome nos jornais, anos de batalha legal pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz comigo mesma. Não era a vida que eu havia planejado, mas era minha vida. Minhas escolhas, minhas consequências, minha responsabilidade. E isso valia qualquer preço. A delegacia funcionava num prédio antigo do centro, com corredores longos de piso frio e paredes amareladas pelo tempo. Cheguei pontualmente às 9 horas da manhã, levando comigo toda a documentação que a clínica havia me fornecido. A delegada responsável pelo caso, doutora Regina Campos, era uma mulher de uns 45 anos, cabelos curtos, postura firme, o tipo de pessoa que transparecia competência só pelo jeito de andar. Susana, certo? Sente-se, por favor. Já analisei preliminarmente os documentos que a clínica nos enviou ontem, e posso adiantar que estamos lidando com uma situação extremamente grave. Ela abriu um dossiê sobre a mesa e começou a me explicar os crimes que minha família havia cometido. Tráfico de material genético humano, falsificação de documento público, falsidade ideológica, estelionato, apropriação indébita. A lista parecia não ter fim. O mais sério é o tráfico de material genético. Ela continuou. É crime previsto na Lei de Biossegurança, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais multa. Mas, considerando a falsificação de documentos médicos e a fraude envolvida, as penas podem ser cumulativas e chegar facilmente a 12 anos de prisão para cada envolvido. 12 anos. Meu pai, com 62 anos, sairia da prisão com 74, se vivesse até lá. Minha mãe, com 58, se tornaria uma idosa na cadeia. Júlio perderia a carreira médica, a família, a reputação construída ao longo de 15 anos de profissão. E os médicos que assinaram os laudos falsos? Perguntei. Estamos investigando. Aparentemente, seu irmão usou nomes de profissionais que existem, mas forjou as assinaturas e carimbos. Isso adiciona mais falsificação de documento e uso de documento falso ao processo. Passei as próximas 3 horas na delegacia, relatando em detalhes toda a minha história com minha família, os conflitos sobre minha vida pessoal, a descoberta do congelamento dos óvulos, a mudança no tratamento que recebi depois disso e, finalmente, a descoberta da fraude. A delegada gravou tudo, fez perguntas específicas, pediu detalhes sobre datas, valores, conversas. Susana, preciso perguntar, você tem certeza absoluta de que quer seguir com essa denúncia? Uma vez que os mandados de prisão forem expedidos, não há volta. Sua família será presa, processada e provavelmente condenada. Tenho certeza. Mesmo sabendo que isso vai destruir sua família? Delegada, eles que destruíram a família quando decidiram me tratar como propriedade deles. Ela assentiu com um olhar de compreensão. Provavelmente já havia visto muitos casos de violência familiar disfarçada de amor e proteção. Saí da delegacia sabendo que em 48 horas minha família estaria presa. Os mandados seriam expedidos no dia seguinte.
e a operação seria executada na quinta-feira de manhã. Voltei para casa com uma mistura de alívio e ansiedade que me deixava o estômago embrulhado. Meu telefone não parava de tocar. Além das ligações insistentes dos meus pais e do Júlio, agora também recebia chamadas de tios, primos, vizinhos. A notícia estava se espalhando pela família estendida, e todos queriam saber o que estava acontecendo. Todos queriam me convencer a resolver isso em casa, antes que virasse caso de polícia. Minha tia Lúcia, irmã da minha mãe, apareceu na porta do meu apartamento na quarta-feira à tarde. Ela sempre foi a mediadora da família, a pessoa que tentava resolver os conflitos internos antes que virassem escândalo público. Susana, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Sua mãe está desesperada. Disse que você vai entregar eles para a polícia. Tia, eles falsificaram documentos médicos dizendo que eu sou mentalmente incapaz para roubar meus óvulos e vender por R$100.000. Isso é crime. Mas, filha, vocês não podem resolver isso em família? Precisa mesmo envolver a justiça? A pergunta da minha tia resumia perfeitamente a mentalidade que sempre permitiu que minha família me desrespeitasse impunemente. A ideia de que problemas familiares, por mais graves que sejam, devem ser resolvidos internamente, sem consequências reais para os agressores. Tia Lúcia, se um estranho tivesse feito isso comigo, a senhora acharia que deveria ser resolvido sem envolver a justiça? Mas não foi um estranho, Susana. Foi sua família. Eles fizeram pensando no seu bem. Não fizeram pensando no meu bem. Fizeram porque não conseguem aceitar que eu sou uma mulher adulta capaz de decidir sobre minha própria vida. Ela tentou argumentar por mais uma hora, usando todos os recursos emocionais tradicionais: o amor familiar, a importância do perdão, os danos que a prisão causaria para todos, inclusive para mim. Mas eu não cedi. Tinha passado tempo demais aceitando desrespeito em nome da harmonia familiar. Naquela noite, liguei para minha chefe e expliquei que provavelmente precisaria de uma semana inteira de folga. Não entrei em detalhes, apenas disse que estava lidando com uma situação familiar legal muito complexa. Ela foi compreensiva e disse que eu podia ficar tranquila quanto ao emprego. Também liguei para minha ginecologista particular e marquei uma consulta para a semana seguinte. Queria fazer todos os exames necessários para comprovar minha sanidade mental e capacidade civil, caso isso fosse questionado durante o processo judicial. A última ligação foi para um advogado criminalista que uma colega de trabalho me havia recomendado. Dr. Carlos Medeiros tinha escritório no centro e especializava em crimes contra a dignidade da pessoa humana. Marquei uma consulta para sexta-feira, depois que minha família fosse presa, e eu tivesse mais detalhes sobre os procedimentos legais. Quinta-feira de manhã, às 7 horas, meu telefone tocou. Era a delegada Regina. Susana, a operação foi executada. Seus pais e seu irmão foram presos em suas residências. Todos os 3 estão detidos aguardando audiência de custódia. Senti uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação por ver que havia consequências reais para o que eles fizeram comigo. Tristeza porque, apesar de tudo, ainda eram minha família. As pessoas que me criaram, me educaram, estiveram presentes nos momentos importantes da minha infância e adolescência. E agora? Perguntei. Agora eles passarão por audiência de custódia, onde o juiz decidirá se ficam presos preventivamente ou se respondem ao processo em liberdade. Considerando a gravidade dos crimes e o fato de seu irmão ser médico com acesso à documentação oficial, é provável que pelo menos ele fique preso preventivamente. E eu preciso fazer alguma coisa? Por enquanto não. Você já prestou depoimento, temos todas as provas necessárias, os laudos periciais estão sendo preparados. O processo seguirá seu curso normal. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cozinha, tomando café, olhando pela janela o movimento da rua. Era uma manhã normal de quinta-feira. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida seguindo seu ritmo natural enquanto meu mundo se transformava completamente. Às 10 horas, meu telefone tocou novamente. Era um número que eu não conhecia. Alô? Susana? Aqui é a Renata, cunhada do Júlio. Você precisa parar com essa loucura.
Os meninos acordaram hoje sem o pai em casa. Eles não entendem o que está acontecendo. A voz da Renata estava carregada de desespero e raiva. Ela sempre foi neutra nos conflitos familiares, mantendo-se afastada das discussões sobre minha vida pessoal, focada em criar os filhos e manter a harmonia no casamento com meu irmão. Renata, eu sinto muito pelas crianças, mas isso não é responsabilidade minha. Como não é sua responsabilidade? Você mandou prender o pai deles por causa de uma briga familiar boba? Briga familiar boba? Renata, seu marido falsificou documentos médicos para me declarar mentalmente incapaz e vendeu meus óvulos sem minha autorização. Isso é crime federal. Mas, Suzana, você não estava usando esses óvulos mesmo? Há 5 anos eles estão guardados lá. O Júlio só pensou que seria melhor ajudar um casal que realmente precisava. E essa lógica distorcida estava começando a me cansar. Na cabeça de todos eles, como eu não estava usando meus óvulos no cronograma que eles aprovavam, eu estava desperdiçando, e qualquer pessoa tinha direito de decidir o destino do meu material genético. Renata, meus óvulos são meus. Não importa se vou usar em 5 anos, 10 anos ou nunca. A decisão é minha, não da família. Suzana, por favor, pensa nas crianças. O Pedro tem apenas 6 anos, a Sofia tem 4. Eles não merecem crescer sem o pai por causa disso. A chantagem emocional usando as crianças era o último recurso, e eu já esperava que alguém fosse usá-la. Mas mesmo sentindo pena dos meus sobrinhos, eu sabia que ceder agora seria ensinar para toda a família que eles poderiam me desrespeitar sem consequências, desde que usassem as crianças como escudo. Renata, o Júlio deveria ter pensado nos filhos antes de cometer crimes. Eu não sou responsável pelas consequências das escolhas dele. Você está sendo cruel, Suzana. Está destruindo uma família inteira por orgulho. Estou me defendendo de pessoas que me trataram como propriedade. E se você realmente se importa com as crianças, deveria estar conversando com seu marido sobre por que ele achou que podia falsificar documentos médicos, não comigo sobre perdoar crimes. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Não podia me permitir ser manipulada pela culpa, principalmente quando as pessoas usavam crianças inocentes para justificar crimes de adultos. O resto da manhã passou em relativa paz. Fiz faxina no apartamento, organizei papéis, preparei documentos que poderia precisar nos próximos dias. Era uma forma de manter a mente ocupada enquanto processava a magnitude do que estava acontecendo. À tarde, minha vizinha do apartamento ao lado, Dona Carmen, bateu na minha porta. Ela era uma senhora de 70 anos, viúva, que sempre foi gentil comigo nos 5 anos que morava ali. Suzana, querida, você está bem? Vi uns homens de terno aqui ontem, parecia ser coisa séria. Estou bem, Dona Carmen. Só resolvendo algumas questões familiares. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só bater na minha porta. Às vezes a família da gente não é o que a gente gostaria que fosse. A frase simples da Dona Carmen me emocionou mais do que todas as conversas dramáticas que tive com minha família nos últimos dias. Ela não conhecia os detalhes, não estava julgando ninguém, apenas oferecendo apoio humano básico. Obrigada, Dona Carmen. Isso significa muito para mim. Sexta-feira de manhã, fui ao escritório do Dr. Carlos Medeiros. O advogado era um homem de uns 50 anos, calvo, óculos grossos, com aquele jeito direto e prático de quem já viu muita coisa na vida. Suzana, analisei os documentos que você me enviou. Seu caso é sólido, as provas são incontestáveis e a tipificação criminal está clara. Seus familiares dificilmente escaparão de condenação. E quanto tempo de prisão eles podem pegar? Considerando a acumulação dos crimes, estamos falando de 8 a 12 anos de reclusão para cada um. Seu irmão, como principal executor da fraude e por ser médico, provavelmente pegará a pena máxima. E eu preciso de alguma defesa? Não criminalmente. Você é vítima, não é? Mas recomendo que entremos com ação cível de danos morais e materiais contra eles. O trauma psicológico, a exposição pública, os danos à sua reputação, tudo isso tem valor indenizatório. Quanto? Casos similares resultaram em indenizações de 500 mil a 2 milhões de reais,
dependendo da capacidade financeira dos réus e da gravidade dos danos. 2 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para mudar minha vida completamente, comprar uma casa, investir no futuro, talvez até mesmo usar meus óvulos para ter filhos por fertilização in vitro se eu decidisse ser mãe solteira. Doutor, quero entrar com essa ação civil. Perfeito. Vou preparar a documentação. E, Susana, quero que você saiba que fez a coisa certa. Família não é desculpa para crime. Saí do escritório do advogado me sentindo mais segura sobre o futuro. Não era apenas sobre punir minha família pelos crimes que cometeram. Era sobre estabelecer que eu tinha valor como pessoa, que meus direitos importavam, que ninguém podia me tratar como propriedade sem consequências. No caminho de volta para casa, parei num café e pensei sobre como minha vida mudaria nos próximos meses. Os processos judiciais iriam durar pelo menos 1 ano. Haveria audiências, depoimentos, exposição na mídia quando a imprensa descobrisse a história. Minha família ficaria presa durante todo esse período, ou pelo menos responderia aos processos com restrições severas. Mas pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre. Livre da pressão constante para me casar, para ter filhos no cronograma deles, para viver segundo os valores conservadores que eles nunca conseguiram me impor completamente. Livre da culpa por decepcionar pessoas que nunca me respeitaram como indivíduo. Era um preço alto para pagar pela liberdade, mas era um preço que eu estava disposta a pagar. A ligação que mudou tudo chegou numa segunda-feira, 3 semanas depois da prisão da minha família. Era da doutora Fernanda, da clínica, e sua voz estava tensa, diferente do tom profissional que eu já conhecia. Susana, preciso que você venha aqui hoje mesmo. Descobrimos algo muito grave sobre seu caso. Mais grave do que falsificar documentos médicos e vender meus óvulos? Muito mais grave. Não posso falar por telefone. Você pode vir agora? O tom urgente na voz dela me deixou com um aperto no peito. Cancelei meus compromissos da tarde e fui direto para a clínica. Durante o trajeto, minha mente corria tentando imaginar o que poderia ser ainda mais sério do que o que já havia descoberto. Doutora Fernanda me recebeu acompanhada de 2 homens de terno que ela apresentou como investigadores da Polícia Federal, especializados em crimes biomédicos. A sala estava cheia de papéis espalhados sobre a mesa, computadores ligados, um clima de investigação pesada que me deixou nervosa. Susana, sente-se por favor. O que vamos te contar vai ser difícil de processar. Investigador Silva, um homem de uns 40 anos com expressão séria, abriu um dossiê espesso e começou a explicar. Durante nossa investigação dos documentos falsificados pela sua família, descobrimos algo que transformou este caso de tráfico simples em uma operação criminosa muito mais complexa. Como assim? Seus óvulos não foram vendidos apenas uma vez. Eles foram clonados e comercializados múltiplas vezes ao longo dos últimos 5 anos, desde que você os congelou. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Como é possível? Doutora. Fernanda pegou uma pilha de documentos e começou a me mostrar relatórios médicos, transferências bancárias, contratos de doação, todos falsificados usando meu nome e dados pessoais. Susana, seu irmão Júlio tinha acesso aos sistemas da clínica através de contatos médicos. Ele conseguiu fazer cópias do seu material genético sem autorização e vendeu para múltiplos casais ao longo dos anos. Descobrimos pelo menos 15 transações fraudulentas. 15 transações. 15 casais diferentes haviam comprado meus óvulos achando que eram doações legítimas. 15 possibilidades de crianças biológicas minhas espalhadas pelo país, filhos que eu nunca conheceria, famílias construídas com meu material genético roubado. E o dinheiro? Consegui perguntar. Investigador Santos, o segundo policial, abriu outro dossiê. Rastreamos as transferências bancárias. Sua família recebeu aproximadamente 2 milhões de reais ao longo dos 5 anos, através de contas offshore e empresas fantasma. 2 milhões de reais. Eles haviam transformado meus óvulos numa operação criminosa lucrativa que durou 5 anos.
Enquanto eu trabalhava como contadora ganhando R$ 3.000 por mês, eles faturavam centenas de milhares vendendo meu material genético no mercado negro. Existe alguma forma de saber se algumas dessas fertilizações resultaram em gravidez? Perguntei, minha voz quase sumindo. Essa é a parte mais complicada, respondeu doutora Fernanda. Dos 15 casais que compraram seus óvulos, conseguimos rastrear que pelo menos 8 tiveram filhos nos últimos anos. Crianças que são biologicamente suas, mas foram registradas legalmente pelos pais que compraram o material genético. 8 filhos. Eu tinha 8 filhos biológicos no mundo, criados por famílias que não sabiam que haviam comprado óvulos roubados. Crianças que levariam metade do meu DNA pela vida inteira sem saber que existia. E agora? Essas crianças vão ser tiradas das famílias? Não, explicou o investigador Silva. As famílias que compraram os óvulos são vítimas também. Elas pagaram por um procedimento que acreditavam ser legal. As crianças ficam com os pais registrais, mas você tem direito legal de conhecê-las se desejar. E minha família? Ah, isso muda tudo para eles. Não estamos mais falando de um crime isolado, mas de uma organização criminosa especializada em tráfico de material genético humano. As penas mínimas agora são de 12 anos, podendo chegar a 20 anos de prisão. 20 anos de prisão. Meu pai sairia da cadeia com 82 anos, se vivesse até lá. Minha mãe seria uma idosa de 78 anos. Júlio perderia completamente a vida profissional e familiar que construiu. E a indenização civil que estou pedindo? Com essa descoberta, você pode pedir muito mais. Estamos falando de danos que podem chegar a 5 milhões de reais ou mais. 5 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para comprar uma casa grande, investir, viver confortavelmente pelo resto da vida, criar meus próprios filhos se eu decidisse usar os óvulos que restaram para a fertilização in vitro. Saí da clínica com a cabeça girando. Não era apenas traição familiar. Não era apenas crime isolado. Era uma operação criminosa sofisticada que durou 5 anos, transformando meu corpo numa fonte de renda ilegal para pessoas que deveriam me proteger. No carro, antes de ligar o motor, fiquei parada por alguns minutos tentando processar a magnitude do que havia descoberto. 8 crianças com meu DNA crescendo em famílias diferentes. 2 milhões de reais que minha família ganhou vendendo partes de mim como mercadoria. 5 anos de crimes planejados e executados com frieza enquanto eles me tratavam como filha fracassada nos almoços de domingo. Liguei para Dr. Carlos Medeiros e marquei uma reunião urgente para o dia seguinte. Precisava revisar completamente minha estratégia legal. Não era mais um caso de conflito familiar que virou crime. Era uma operação criminosa que precisava ser punida com o rigor máximo da lei. Durante o caminho de volta para casa, pensei nos 8 filhos que eu tinha no mundo. Meninos e meninas que compartilhavam meu código genético, que talvez tivessem meus olhos, meu nariz, minha personalidade, meus talentos. Crianças que eu nunca conheceria, que cresceriam sem saber que existia, que levariam metade de mim pela vida inteira. Era uma dor diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido. Não era luto, porque eles estavam vivos e bem cuidados. Não era saudade, porque eu nunca os conheci. Era uma sensação estranha de maternidade negada, de conexão biológica roubada, de filhos que existiam, mas não eram meus. Quando cheguei em casa, encontrei minha tia Lúcia esperando mais uma vez no corredor do prédio, mas dessa vez sua expressão era diferente. Não havia mais o desespero dos primeiros dias, nem a indignação com minha crueldade em denunciar a família. Havia vergonha, constrangimento, talvez até mesmo culpa. Susana, eu soube do que eles descobriram hoje. E aí, tia, ainda acha que foi tudo pensando no meu bem? Ela baixou os olhos, incapaz de me encarar. Eu não sabia, Susana. Nenhum de nós sabia que tinha sido tanto dinheiro, que durou tanto tempo. Claro que não sabiam. Vocês só sabiam que eu estava sendo tratada como mercadoria pela própria família e acharam normal. Susana, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eles são meus irmãos. São seus pais. Não conseguem aceitar que podem passar 20 anos na prisão. Tia Lúcia,
Eles transformaram meu corpo numa fonte de renda ilegal durante 5 anos. Eu tenho 8 filhos biológicos no mundo que nunca vou conhecer porque eles venderam meus óvulos como mercadoria. 20 anos é pouco. Mas, Susana, não há mais mas. Não há mais justificativa. Não há mais pedido de perdão. Não há mais chantagem emocional. Eles são criminosos e vão pagar como criminosos. Subi para meu apartamento sem olhar para trás. Não havia mais espaço para a pena, para a culpa familiar, para a pressão emocional que sempre usaram para me controlar. Naquela noite, sozinha no meu quarto, pensei nos 8 filhos que estavam dormindo em casas espalhadas pelo país, em berços e camas de famílias que os amavam sem saber a verdade sobre como eles foram concebidos. Pensei nas mães que os carregaram por 9 meses, nos pais que os registraram com seus sobrenomes, nos avós que os mimavam nos finais de semana. Eles tinham famílias de verdade, famílias que os escolheram, os planejaram, os amaram desde antes do nascimento. Eu era apenas a doadora involuntária, a fonte genética roubada, a mulher que contribuiu com metade do DNA sem saber. Talvez fosse melhor assim. Talvez fosse melhor que eles crescessem em lares onde eram desejados e amados, longe da toxicidade da minha família biológica, protegidos da crueldade de pessoas capazes de vender óvulos da própria filha por dinheiro. Mas mesmo pensando assim, uma parte de mim sentia uma dor surda, constante, pela maternidade que me foi roubada antes mesmo que eu soubesse que existia. O julgamento começou numa manhã fria de agosto, 6 meses depois da descoberta da operação criminosa. O fórum estava cheio de jornalistas, curiosos e familiares das outras vítimas que haviam sido identificadas durante a investigação. Minha história havia se tornado um caso emblemático de tráfico de material genético no país, e a mídia acompanhava cada desenvolvimento. Eu estava sentada na primeira fileira, ao lado do Dr. Carlos Medeiros e da promotora responsável pelo caso, Doutora Amanda Silva. Do outro lado do corredor, meus pais e meu irmão sentavam com suas respectivas defesas, evitando olhar na minha direção. Era a primeira vez que os via desde o dia da prisão, e eles pareciam ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Meu pai, sempre orgulhoso e autoritário, estava curvado, magro, com cabelos completamente brancos. Minha mãe chorava silenciosamente, as mãos tremendo enquanto folheava um rosário. Júlio olhava fixamente para as próprias mãos, a postura de quem sabia que não havia mais escapatória. O juiz, Dr. Roberto Fernandes, era um homem de uns 60 anos, conhecido por sua rigidez em casos de crimes contra a dignidade humana. Quando ele começou a ler a denúncia, sua voz ecoou por todo o tribunal. Os réus, Eduardo Mendes Santos, Marisa Pereira Santos e Júlio Mendes Santos, são acusados de integrar organização criminosa especializada em tráfico de material genético humano, falsificação de documentos médicos, falsidade ideológica, estelionato qualificado e apropriação indébita, crimes cometidos durante 5 anos contra a vítima Susana Mendes Santos, filha e irmã dos réus. A palavra vítima soou estranha sendo aplicada a mim em relação à minha própria família. Mas era exatamente isso que eu era. Vítima de pessoas que deveriam me proteger, não me explorar. O primeiro a depor foi o investigador Silva, que detalhou toda a operação criminosa. Os documentos falsificados, as contas offshore, os 2 milhões de reais movimentados, os 15 casais que compraram meus óvulos, as 8 crianças que nasceram. Cada número mencionado era uma facada no meu peito, mas também uma confirmação de que eu havia feito a coisa certa ao denunciar. Depois foi minha vez de depor. Caminhei até o microfone com passos firmes, olhei diretamente para o juiz e comecei a contar minha história. A pressão familiar para me casar, os conflitos sobre minha independência, a descoberta do congelamento dos óvulos, a mudança no tratamento que recebi e, finalmente, a descoberta da traição. Meritíssimo. Durante anos fui tratada pela minha família como uma mercadoria defeituosa por não me casar no tempo que eles achavam adequado. Quando descobriram que eu havia congelado meus óvulos,
Me trataram como uma vergonha familiar. Mas enquanto me humilhavam publicamente por essa decisão, secretamente lucravam vendendo meu material genético no mercado negro. Quando terminei de falar, o silêncio no tribunal era total. Até os jornalistas haviam parado de escrever, absorvidos pela crueldade da situação. O advogado de defesa da minha família tentou construir uma narrativa de amor familiar mal direcionado, alegando que tudo havia sido feito pensando no bem-estar futuro da filha. Mas diante das provas apresentadas, 2 milhões de reais, 5 anos de operação criminosa, 8 crianças nascidas, o argumento soava ridículo até para ele. Quando meu pai foi chamado para depor, ele se levantou lentamente, como se cada movimento fosse um esforço imenso. Sua voz, antes sempre autoritária e alta, saía fraca, quase inaudível. Eu pensava que estava ajudando minha filha a encontrar o caminho certo na vida. E vender os óvulos dela por 2 milhões de reais fazia parte desse caminho? Perguntou a promotora. Eu não sabia que o Júlio que tinha virado essa situação toda. Era mentira. E todos sabiam. As contas bancárias mostravam que os 3 recebiam valores regulares há 5 anos. Não havia como alegar ignorância. Minha mãe foi a próxima, e seu depoimento foi ainda mais patético. Entre soluços e lágrimas, ela repetia que só queria que a filha fosse feliz, e que nunca imaginou que fosse crime. Como se vender óvulos de outra pessoa pudesse ser legal em qualquer circunstância. Júlio foi o último a depor, e sua estratégia foi diferente. Ele assumiu a responsabilidade total pela operação, tentando inocentar nossos pais. Eu convenci meus pais de que era legal. Eu falsifiquei os documentos, eu organizei as vendas, eu controlava o dinheiro. Eles foram vítimas da minha manipulação. Era uma tentativa desesperada de reduzir as penas dos nossos pais, mas as provas mostravam claramente que os 3 participaram ativamente da operação durante anos. No segundo dia de julgamento, foram ouvidas as famílias que compraram meus óvulos. Casais desesperados por filhos, que pagaram fortunas acreditando que estavam fazendo um procedimento legal. Algumas mães choraram no tribunal, pedindo desculpas para mim, dizendo que jamais teriam comprado se soubessem que era material roubado. Uma delas, Laura, mãe de gêmeos de 3 anos concebidos com meus óvulos, se aproximou de mim durante o intervalo. Susana, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você gostaria de conhecer os meninos? A pergunta me pegou desprevenida. Durante meses eu havia pensado nos 8 filhos biológicos como uma abstração, números numa investigação policial. Mas ali estava uma mãe real oferecendo para eu conhecer 2 crianças reais que carregavam meu DNA. Eu não sei se seria bom para eles, respondi honestamente. Eles são lindos, Susana. Têm seus olhos. E são muito inteligentes, curiosos sobre tudo. Se um dia você quiser conhecê-los, como tia, como amiga da família, as portas estarão abertas. Saí daquele encontro com o coração apertado. Existiam crianças reais, com rostos reais, personalidades reais, que eram biologicamente minhas, mas pertenciam a outras famílias. Era uma realidade complexa e dolorosa que eu ainda não sabia como processar. No terceiro e último dia, foram apresentadas as alegações finais. A promotora pediu a pena máxima para os 3 réus, 20 anos de prisão por formação de organização criminosa e tráfico de material genético humano. O advogado de defesa fez um último apelo emocional, falando sobre família destruída e perdão cristão, mas sua argumentação soava vazia diante da magnitude dos crimes provados. Quando o juiz se retirou para decidir a sentença, fiquei sentada no banco do tribunal observando minha família pela última vez como pessoas livres. Em algumas horas, eles seriam condenados a décadas de prisão, e nossa relação seria definitivamente encerrada. Não senti pena, não senti culpa. Senti apenas um alívio profundo de que finalmente haveria justiça, de que eles pagariam adequadamente pelo que fizeram comigo. 2 horas depois, o juiz retornou com a sentença.
Sua voz era firme e solene quando leu a decisão. Considerando a gravidade dos crimes, a duração da operação criminosa, o valor envolvido e o fato de as vítimas serem familiares dos réus, condeno Eduardo Mendes Santos a 18 anos de reclusão, Marisa Pereira Santos a 16 anos de reclusão e Júlio Mendes Santos a 20 anos de reclusão. O baque das algemas nos pulsos deles ecoou por todo o tribunal. Minha mãe desabou em choro. Meu pai ficou em silêncio absoluto. Júlio baixou a cabeça como quem finalmente aceita as consequências dos próprios atos. Eles foram levados algemados, sem olhar para trás, sem tentar falar comigo uma última vez. Era o fim de uma família que nunca havia sido realmente uma família. Pelo menos não para mim. Do lado de fora do tribunal, os jornalistas me cercaram com perguntas, câmeras, gravadores. Eu dei uma declaração breve e direta. Justiça foi feita. Ninguém tem o direito de tratar outra pessoa como propriedade, nem mesmo família. Espero que este caso sirva de exemplo para outras vítimas de violência familiar que acham que devem aceitar abusos em nome do amor. Caminhei até meu carro sabendo que uma fase da minha vida havia terminado definitivamente. A fase da filha que tentava ser aceita, da irmã que buscava aprovação, da mulher que se sentia culpada por não corresponder às expectativas familiares. Agora começava uma nova fase, a da mulher livre, independente, dona das próprias decisões, que não devia satisfação da sua vida reprodutiva para ninguém. Hoje, 3 anos depois do julgamento, observo Lucas e Sofia brincando no jardim da nossa casa nova, uma construção de 2 andares numa rua tranquila, com quintal grande e varanda espaçosa onde tomo café toda manhã. A casa foi comprada com parte dos 5.200.000 reais que recebi na indenização civil. Dinheiro manchado de sangue, alguns diriam. Mas eu prefiro ver como o preço justo pela minha liberdade e dignidade recuperadas. Lucas tem 2 anos, e Sofia tem 2 anos também. São gêmeos concebidos através de fertilização in vitro, com meus próprios óvulos. Os que restaram depois que a justiça confiscou todo o material vendido ilegalmente. Eles têm meus olhos castanhos, meu queixo teimoso e a curiosidade insaciável que me metia em problemas quando criança. São filhos escolhidos, planejados, desejados profundamente por uma mãe que decidiu que não precisava de marido para ser completa. A decisão de ter filho sozinha não foi fácil. Durante meses depois do julgamento, fiz terapia para processar tudo o que havia acontecido. A traição familiar, a descoberta dos 8 filhos biológicos espalhados pelo país, a responsabilidade de ser mãe solteira num mundo que ainda julga mulheres independentes. Minha psicóloga, doutora Patrícia, me ajudou a entender que eu podia construir a família que eu queria, não a família que outros esperavam que eu tivesse. O processo de fertilização foi mais simples do que imaginei. Aos 33 anos, meus óvulos ainda estavam em boa qualidade e a gravidez transcorreu sem problemas. Fiquei sozinha durante todo o pré-natal, mas não me senti só. Tinha escolhido aquilo, planejado aquilo, assumido a responsabilidade conscientemente. Quando os gêmeos nasceram, senti uma plenitude que nunca havia experimentado. Não era apenas o amor maternal que todas as mães sentem. Era a satisfação profunda de ter recuperado o controle sobre minha vida reprodutiva, de ter transformado dor em alegria, trauma em esperança. Contratei uma babá para me ajudar nos primeiros meses, Dona Conceição, uma senhora de 50 anos com experiência em gêmeos. Ela se tornou parte da nossa pequena família. Uma avó substituta para crianças que nunca conhecerão os avós biológicos, que tentaram vendê-las antes mesmo que existissem. Mudei de emprego 6 meses depois do nascimento deles. Com a indenização, não precisava mais trabalhar por necessidade financeira, mas escolhi continuar trabalhando por satisfação pessoal. Abri meu próprio escritório de contabilidade, especializado em microempresas, e hoje tenho 15 funcionários e uma carteira sólida de clientes. A independência financeira mudou tudo na minha vida. Não é apenas sobre ter dinheiro suficiente para viver confortavelmente.
É sobre nunca mais precisar aceitar desrespeito de ninguém por medo de ficar desamparada. É sobre poder escolher onde morar, como trabalhar, como criar meus filhos, sem depender da aprovação ou do apoio financeiro de pessoas que me veem como propriedade. Minha família continua presa. Meu pai teve um infarto no 2º ano de reclusão e passou 2 meses internado na enfermaria da penitenciária. Minha mãe desenvolveu depressão severa e toma medicação controlada. Júlio perdeu definitivamente o registro médico e trabalha na biblioteca da prisão, organizando livros e ajudando outros presos com correspondências legais. Eles tentaram me contactar diversas vezes através de advogados, parentes distantes, até mesmo outros presos que saíam em liberdade condicional. Todas as tentativas tinham o mesmo tom: pedidos de perdão, alegações de que haviam aprendido a lição, promessas de que tudo seria diferente se eu permitisse uma reaproximação. Mas eu não permiti. Mantive a ordem de restrição e bloqueei qualquer possibilidade de contato. Não por vingança, não por rancor, mas por proteção. Proteção minha e dos meus filhos contra pessoas que provaram ser capazes de qualquer coisa quando não conseguem controlar as mulheres da família. No mês passado, eles foram soltos em liberdade condicional depois de cumprirem 2/3 da pena. Meu pai com 67 anos, minha mãe com 63, Júlio com 42. Pessoas envelhecidas, quebradas pela prisão, pelo ostracismo social, pela perda de tudo o que construíram na vida. Eles tentaram me procurar no dia seguinte à soltura. Apareceram na porta da minha casa numa tarde de domingo. Magros, curvados, com roupas velhas e olhos de quem perdeu a esperança. Eu os vi pela câmera do interfone, 3 fantasmas do meu passado querendo assombrar meu presente. Não abri a porta. Apenas mostrei a ordem de restrição através da janela e acionei a empresa de segurança. Eles ficaram parados na calçada por alguns minutos, olhando para a casa onde eu construí minha nova vida, para o jardim onde seus netos brincavam sem saber que existiam. Depois se afastaram lentamente, 3 figuras curvadas caminhando pela rua como quem carrega o peso de todas as consequências das próprias escolhas. Não senti pena. Não senti culpa. Senti apenas a confirmação de que havia tomado a decisão certa ao proteger minha família da toxicidade da família que me criou. Lucas e Sofia nunca conhecerão os avós que tentaram vendê-los antes mesmo que fossem concebidos. Crescerão ouvindo histórias sobre avós imaginários que morreram quando eles eram bebês. Uma mentira branca que os protegerá da verdade sórdida até que tenham idade suficiente para entender. Talvez um dia, quando forem adultos, eu conte a história real. Talvez eles escolham conhecer os avós biológicos. Talvez escolham perdoar crimes que não foram cometidos contra eles. Mas essa será a escolha deles, não minha imposição ou minha negação. Por enquanto, nossa vida é simples e feliz. Acordo cedo, preparo o café da manhã para 3, levo as crianças para a creche, trabalho no escritório, busco eles no final da tarde, jantamos juntos, leio histórias antes de dormir. É uma rotina normal de família normal. A família que eu escolhi construir. Nos finais de semana, visitamos parques, fazemos piqueniques, recebemos amigos. Dona Conceição vem almoçar todo domingo e conta histórias da sua própria infância para os gêmeos. Minha vizinha, Dona Carmen, agora com 73 anos, é a avó adotiva que todos nós escolhemos. É uma família pequena, mas é uma família real, construída no amor, no respeito, na escolha consciente, não na obrigação sanguínea ou na tradição familiar tóxica. Às vezes penso nos 8 filhos biológicos que tenho espalhados pelo país. Crianças que agora têm entre 3 e 7 anos, crescendo em famílias que as amam, sem saber que existe uma mulher em algum lugar que compartilha metade do seu DNA. Algumas das famílias mantêm contato comigo através de advogados, enviando fotos e atualizações sobre o desenvolvimento das crianças. É uma forma estranha de maternidade à distância, mas me traz paz saber que elas são felizes e bem cuidadas. Uma dessas famílias, os pais dos gêmeos Lucas e Sofia, que batizei meus filhos com os mesmos nomes por coincidência, virou amiga próxima.
Nossos filhos brincam juntos eventualmente. 4 crianças que são meio-irmãos biológicos, mas se conhecem apenas como amigos. É uma situação complexa, mas funciona porque todos os adultos envolvidos priorizam o bem-estar das crianças acima de qualquer complicação legal ou emocional. Quando as pessoas perguntam sobre minha família, sobre o pai dos meus filhos, sobre meus pais, eu respondo com simplicidade. Minha família somos eu e meus filhos. É tudo o que precisamos. Não é sempre fácil. Ser mãe solteira tem desafios que famílias tradicionais não enfrentam. Mas é uma dificuldade escolhida, assumida conscientemente, enfrentada com recursos emocionais e financeiros adequados. É muito diferente da dificuldade que eu vivia antes, tentando agradar pessoas que nunca me respeitaram. Hoje, observando Lucas tentar ensinar Sofia a chutar uma bola enquanto ela prefere arrancar flores para fazer um buquê, penso em como nossa vida é boa, simples, calma, cheia de amor genuíno e escolhas conscientes. Eles nunca conhecerão a pressão de agradar família tóxica. Nunca serão tratados como propriedade ou projeto familiar. Crescerão sabendo que são amados exatamente como são, que suas escolhas serão respeitadas, que podem contar comigo para apoio e proteção. É isso que família deveria ser: refúgio, não prisão. Apoio, não controle. Amor, não posse. Algumas traições são graves demais para perdão. Algumas escolhas têm consequências eternas. Minha família de origem escolheu me tratar como mercadoria, e agora vive com as consequências dessa escolha. Eu escolhi me libertar, e vivo com a alegria dessa escolha. Não tenho arrependimentos. Tenho apenas gratidão pela força que encontrei para me defender, pela justiça que prevaleceu, pela vida que consegui construir depois da destruição. Sou Susana, 35 anos, mãe de 2 filhos lindos, empresária bem-sucedida, mulher livre, e isso é mais do que suficiente.